CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa. Nove horas e 39 minutos. Como nós anunciamos, está aqui conosco nos estúdios da Rádio CBN Campo Grande o juiz Odilon de Oliveira. A convite do nosso departamento de jornalismo, a gente recebe agora o juiz para falar de política um pouquinho. Eu quero, em primeiro lugar, doutor Odilon, agradecer a sua gentileza de vir falar conosco. Bom dia. Bom dia, Otávio Neto. É um prazer enorme voltar à emissora. E eu quero agradecer e cumprimentar o Estevão Congro, uma família que eu conheço já há muito tempo, né? É uma família honrada, decente. São todos comunicadores, formadores de opinião. E quero cumprimentar também a toda a equipe dessa emissora, desse programa. Doutor Odilon, na semana que passou, a gente vem recebendo diversas lideranças político-partidárias de Mato Grosso do Sul, abrindo espaço para a gente poder compreender melhor o cenário político que se avizinha aí. Em 2020 nós vamos ter eleições municipais, vamos votar para vereador, vamos votar para prefeito. Na última semana, o presidente do PDT, partido que o senhor foi filiado até bem pouco tempo, partido pelo qual o senhor disputou a eleição e obteve aí 616 mil votos em 2018 na disputa para o governo. Nos pareceu que após a sua saída, após o pleito, a relação com o PDT não ficou das melhores. E isso ficou mais evidenciado na entrevista que João Leite Schmidt nos deu aqui na semana que passou e, inclusive, fez algumas avaliações considerando que a sua estratégia não foi a melhor, por isso o senhor não teria vencido a eleição no ano passado. João Leite Schmidt considerou que o senhor não seguiu regras estabelecidas pelo PDT e teria pagado o preço da derrota por conta disso. Qual é a avaliação que o senhor faz? Como é que o senhor avalia essa sua passagem pelo PDT? Como é que o senhor avalia a fala do presidente, já que ele citou o senhor? A gente considera correto também abrir o mesmo espaço para que o senhor também possa falar sobre aquilo que foi tratado aqui na mesma entrevista com o João Leite Schmidt. Eu acompanhei a entrevista do João Leite Schmidt, depois eu vi novamente. Eu acredito que ele estava num momento espiritual não adequado. Porque toda separação, evidentemente, deixa, digamos assim, insatisfação de um lado ou de outro, mas são coisas superáveis. Hoje faz exatamente 2 meses que eu deixei o PDT, por escrito. E quando eu fiz a minha comunicação de desfiliação, eu procurei ser o mais elegante possível. Agradeci ao PDT, os esforços do PDT, a participação do PDT na consecução de 47% dos votos aqui no Estado e desejei que o PDT realizasse efetivamente a concretização da sua ideologia, não é? Em favor do Brasil. E a entrevista do Schmidt me surpreendeu bastante. Não existe, a gente não ficou nenhuma mágoa, pelo menos da minha parte. Simplesmente eu resolvi deixar o PDT por não concordar com determinadas coisas e deixei o PDT, como eu disse, desejando que ele tivesse sucesso diante da opinião pública. Então não existe, assim, digamos, nenhum racha entre o juiz Odilon e o PDT. Me surpreendeu, claro, o posicionamento do Schmidt. E é uma pessoa que eu respeito há muito tempo. Eu não venho aqui de maneira alguma na emissora, e principalmente por ser uma emissora muito conceituada, muito acreditada, eu jamais viria aqui, digamos assim, para descer a lei em Schmidt. Ele tem os méritos, os merecimentos dele, e eu respeito isto. Quer dizer, embora eu entenda que o projeto político dele seja um pouco defasado no tempo, né? Ele é um historiador, fantástico historiador do tempo de Gutenberg, um fantástico historiador dos fatos em relação ao tempo do Brizola e assim por diante. Então, o que tem que haver nele é uma modernização do seu pensamento político, porque o tempo mudou. O senhor soltou uma nota dura na semana que passou também, após a fala dele, em que o senhor disse... Ele disse que o senhor perdeu a eleição porque o senhor não tinha experiência, que ele foi enganado, ele achou que o senhor tivesse bastante experiência pelo tempo de juiz que teve.
E o senhor disse na nota que não tem realmente experiência para roubar. O que é que o senhor quis dizer com isso? Quando eu disse na nota que se eu como juiz enganei, e como candidato estreante enganei, digamos assim, uma raposa velha, significa que aquela sapiência, aquela sabedoria atribuída a si próprio, isto é, a ele próprio, significa que essa sabedoria estaria corroída pelos cupins dos anos que se passam, não é isso que eu quis dizer. E, efetivamente, eu acredito que ele tem que se modernizar politicamente. A juventude hoje tem uma outra expectativa. A juventude hoje em dia, toda a população hoje em dia é futurista. A política tem que ser futurista, isto é, pensar no futuro e não edificar o seu discurso o seu projeto baseado exclusivamente no passado. Lógico que eu estava sendo estreante na política e consegui 47% dos votos exatamente pela minha postura de vida. Isso que me deu votos. Na minha filiação, 2.500 pessoas estavam presentes e os discursos giravam nesse sentido. O juiz Odilon é uma pessoa honestíssima. O juiz Odilon ele não tem experiência para roubar. E, efetivamente, eu também preguei isso, logicamente. E, então, se a experiência a que se refere o João Leite Schmidt e, eventualmente, mais algum integrante do PDT foi isto, então eu não me darei bem jamais em partido nenhum. Doutor Odilon, ele também disse que o senhor perdeu a eleição porque manifestou apoio a Jair Bolsonaro. Ele fez uma conta. O senhor perdeu a eleição por 3%, o Jair Bolsonaro... ao declarar apoio ao presidente Bolsonaro, o senhor teria perdido os votos de Haddad. O senhor avalia dessa forma também? Não, eu não avalio dessa forma. O meu compromisso era com o Ciro. O Ciro não foi para o segundo turno, ficou Haddad. O PDT e eu, como candidato, não tínhamos nada, eu particularmente não tinha nada com o PT, absolutamente nada com o PT. E o meu apoio ao Bolsonaro começou na metade do mês de outubro, quer dizer, faltando 15 dias para as eleições do segundo turno. O senhor acha que o senhor ganhou mais votos apoiando o Bolsonaro ou o senhor perdeu mais votos? Não, eu ganhei mais votos. E o meu apoio ao Bolsonaro, ele não foi contrariando o PDT. Nós fizemos uma reunião na Noreg, ali perto do shopping, e na reunião com toda a executiva e outros simpatizantes do partido, ali foi anunciado que eu apoiaria o Bolsonaro à vista de que o nosso candidato não tinha ido para o segundo turno. Então, assim, isso foi um consenso, não tem problema. Você quer apoiar, apoia. E não foi só o juiz Odilon que apoiou o Bolsonaro, não. Houve outros candidatos que foram para o segundo turno e apoiaram o Bolsonaro. Então, isso aí é apenas uma, digamos assim, com todo respeito ao João Leite Schmidt, é apenas uma falácia dele no momento espiritual em queda. Muito bem. Eu vou perguntar para o senhor agora o que todo mundo que está acompanhando a entrevista deve estar querendo saber. Vamos falar de futuro agora, doutor Odilon. Feito aí os seus esclarecimentos, muita gente ouviu e acompanhou o senhor mesmo, dizendo, olha, agora eu vou pensar no futuro político, vou tirar proveito dos votos que eu tive, do apoio popular que eu tive e vou planejar o futuro. O senhor não disse, não mais participarei de política. Pelo contrário, o senhor disse que quer continuar participando ativamente, ajudando na construção do Estado. Agora eu pergunto ao senhor, o senhor é candidato a algum cargo no ano que vem? Se o senhor for candidato a algum cargo, será em Campo Grande, será em outra cidade? Qual é a estratégia do juiz Odilon para 2020? É uma pergunta, Otávio, muito oportuna. Está havendo um movimento em Três Lagoas, esse movimento já começou há meses, no sentido de que eu vá me candidatar a prefeito em Três Lagoas. Três Lagoas fui vitorioso. No segundo turno eu tive uma votação estrondosa e... O senhor ganhou em Três Lagoas do atual governador Reinaldo Azambuja. Do atual governador ganhou dele. Tá. Isso, e não obstante o prefeito seja do PSDB. Lá em Dourados a mesma coisa. Então tem movimentação com base na voz popular, iniciativa popular, no sentido de que eu vá disputar a prefeitura de Dourados. São apenas movimentações. Até agora não existe nenhuma manifestação minha no sentido de ir ou não ir, de escolher ou não escolher. Eu posso pedir para o senhor utilizar aqui a CBN para se manifestar? O senhor vai ou não vai? Não, eu não posso dizer. A única resposta que eu dei é que eu vou fazer uma reflexão.
primeiro, vou localizar o partido onde eu deva ficar. Tá. E essa localização, essa identificação partidária, ela ficará pronta, concluída agora em setembro, correto? E vai ter um posicionamento. segunda-feira... Este mês já, né? Já estamos... Este mês, exatamente. Então, com relação a essas cidades, eu não sei. O senhor define o partido que o senhor vai filiar este mês? Primeiro, é a base. Aí depois é que eu vou definir. Aí você, não sei se sua pergunta englobou Campo Grande também. A resposta é a mesma com relação a Campo Grande. Primeiro, eu tenho que ter um partido, porque eu me divorciei do PDT. E agora eu estou divorciado, estou solteiro, estou procurando uma namorada, estou procurando um partido. Então, primeiro eu tenho que ter um partido, correto? E já achei. Já achou? Já. Mas não posso revelar agora. Não pode. Então, revele para a gente se o senhor também está tendencioso a disputar a Prefeitura de Campo Grande. Olha, existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Existe? Eu não descarto essa possibilidade. Agora, a primeira coisa, a gente tem que ter uma base, a base partidária. Tem que ter um partido, certo? Para conversar com o próprio partido, com os integrantes do partido, pensar em alguma coligação. E a primeira coisa que tem que decidir é isso. E isso será decidido, como eu disse, agora em setembro. É surpreendente o senhor dizer que pode disputar a Prefeitura de Campo Grande, porque muita gente considera que o seu alinhamento estaria muito bem costurado com o prefeito Marquinhos Trade, mas pelo que a gente pode perceber agora com a sua fala, não é bem assim. O senhor tem um projeto político que vai apostar nele. Eu tenho um projeto político. Tenho um projeto político para 2020, tenho um projeto político para 2022. Eu não fiz... O senhor vai disputar novamente o governo do Estado? Eu pretendo. Eu não fiz nenhuma tratativa com o Marquinhos Trade. Marquinhos Trade eu conheço desde o avô dele, não é? Uhum. Então, é uma família que eu conheço há muito tempo. Vamos dizer assim, amizade, política é política. Exatamente. O Odilon Júnior, por exemplo, tem muito relacionamento com ele na condição de vereador, relacionamento político, administrativo, etc. E tal, mas isso não significa que a gente tenha feito alguma pactuação. Nós não fizemos pactuação nenhuma. Admiro o trabalho dele, admiro o Marquinhos Trade também como pessoa. E a administração dele, ela está se colocando no lugar, porque ele pegou o município completamente arrebentado. O senhor acha que vai ser fácil ganhar dele? O senhor está dizendo que ele tem não é fácil ganhar de Marquinhos Trade de maneira alguma. E também não é fácil Marquinhos Trade ganhar do juiz Odilon. Então vai ser uma luta de boxe. Muito bem. Eu quero só para complementar esse nosso papo sobre política, doutor Odilon, muitos os governadores que passaram e que estão aí começaram a carreira como deputado estadual, aí deputado federal, alguns, e aí foram para o governo. O senhor já foi direto lá para o cargo máximo do nosso estado, que é governador. Que estratégia foi essa? A estratégia foi uma estratégia montada há mais ou menos 40 anos. Eu não montei estratégia política, eu montei estratégia de vida. Quer dizer, antes da estratégia política, a gente tem que ter uma estratégia de vida. Qual foi a minha estratégia de vida? Foi, depois que eu me formei, exercer vários cargos dentro do judiciário, promotor de justiça, fui juiz estadual, fui procurador federal, fui juiz federal durante mais de 30 anos. Então, essa foi a estratégia. E sempre procurando me dedicar completamente ao bem comum. A estratégia melhor que tem é esta. Aí está a justificativa dessa votação estrondosa como estreante na política. Agora me fala uma coisa, para muita gente o senhor perdeu a eleição, ou o senhor deixou de ganhar a eleição, porque o senhor não tinha uma oratória voltada para a política. Muita gente considerou que o senhor faltou ali uma comunicação mais eficiente, melhor. O senhor também considera isso? Concordo com isso, claro. É aquilo que eu sempre digo, eu saí do judiciário. O judiciário é um local onde a voz é outra. O senhor mais ouvia que falava? Mais ouvia do que falava. O judiciário você só ouve e aprecia. A especialidade do juiz é ouvir, aplicar a lei, quer dizer, examinar o comportamento das pessoas, a postura das pessoas. O juiz é um especialista nisso. O juiz não é um especialista em oratória, e principalmente em oratória política, claro. É evidente que a gente tem o quanto baste para fazer uma exposição do seu projeto. Agora, aquela oratória, digamos assim, até ilusionista, como se vê hoje nos palcos políticos, isso eu nunca tive e jamais terei. Mas o senhor está investindo numa comunicação mais... Estou investindo numa comunicação. Tá. Inclusive, isso aqui agora é um treinamento. Muito bom. Eu gostaria de perguntar ao senhor, é uma pergunta importante até para os eleitores, aqueles eleitores que votaram no senhor, aqueles eleitores que votaram no Reinaldo Azambuja, passados aí... Nós estamos em setembro, nos primeiros 9 meses desse segundo mandato. O senhor consegue fazer uma avaliação do governo, do segundo governo de Reinaldo Azambuja? Como é que o senhor avalia o Mato Grosso do Sul hoje?
Bom, a avaliação que eu faço é apenas uma avaliação baseada no que se ouve, ou no que se percebe, que se extrai do sentimento da população. Então, o estado de Mato Grosso do Sul, com relação à saúde pública, está ruim, não melhorou nada, certo? E a tal da regionalização da saúde, que foi prometido no primeiro governo, no segundo governo, isso foi objeto de campanha também, inclusive eu defendi isso também, logicamente. A informatização da saúde, etc., isso atualmente, na prática, não se verifica. O servidor público, por exemplo, professor, nós vimos recentemente a redução de salário de professores. Tem até uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, ajuizada pela Confederação Nacional dos Professores. A área de segurança, lógico, a área de segurança deu uma melhorada. Mas deu uma melhorada não só em Mato Grosso do Sul, deu uma melhorada no Brasil inteiro, principalmente com relação a homicídios. Então, a taxa de homicídio aqui no estado caiu, mas essa taxa de homicídio caiu no estado todo também. Mas é cedo ainda. De qualquer maneira, o governo, a Zambuja, começou há 7 meses, há 8 meses, há 9 meses. Isso. Então, o primeiro governo foi o primeiro governo. Então, nós temos que considerar o segundo governo. Então, é cedo ainda. Eu espero e torço para que a Zambuja, que é o governador meu também, de todo mundo, logicamente, que ele faça um bom governo, que ele execute efetivamente o projeto que ele prometeu desenvolver durante a campanha. Eu volto agora, porque essa pergunta tem gente aqui me pedindo que eu volte nesse assunto. O senhor disse que em Dourados e Entre Lagoas existe um movimento lá que sugere, até pela boa votação que o senhor teve para o governo do Estado. A pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte: o senhor acredita que a expressiva votação que o senhor obteve lá em Dourados e também lá em Entre Lagoas pode se repetir numa votação, eventualmente, para uma disputa sua para prefeito em uma dessas duas cidades? E por que o senhor considera que isso poderia se repetir? Bom, ninguém pode garantir isso, evidentemente, que a política, eu aprendi com os políticos antigos, inclusive com o próprio Schmidt, que a política é como uma nuvem, né? Muda, ela se forma no céu e daí a pouco desaparece e já vem uma outra nuvem, com uma composição diferente, né? Agora, essa votação estrondosa que eu tive nesses locais, enfrentando gigante, eu enfrentei o estado de Mato Grosso do Sul, a administração pública. Já é um indicativo muito forte de que eu teria uma votação suficiente para uma eleição em qualquer desses lugares, logicamente. E, evidentemente, que nós vamos adicionar a isto a situação precária em que se encontra a administração em cada um desses 2 municípios. Qual é a situação mais precária, Dourados ou Três Lagoas? Acredito que seja Dourados. Dourados está uma situação muito calamitosa. E Três Lagoas tem um sustentáculo, uma base econômica muito grande, não é? É um município que arrecada bastante. Então, Três Lagoas precisa ter um pouquinho de cabeça. Agora, Dourados está uma situação muito ruim. Bom, o senhor disse aqui que tem sim um projeto de disputar a Prefeitura de Campo Grande. Primeiro vai esse mês agora ajustar o partido, vai revelar que partido o senhor vai se filiar. Após isso, fazer a estratégia para 2020. O senhor disse que pode sim disputar a Prefeitura de Campo Grande. E nos parece que, como plano B, segunda opção, Dourados estaria na sua mira. Olha, o plano B pode estar Dourados, pode estar Três Lagoas, isso aí eu não posso garantir nada, não é? Agora, o que eu posso garantir mesmo 100%, é que eu vou me movimentar politicamente em 2020. Se eu não for... 2020. O senhor gostou de fazer política, doutor Odilon? Eu adorei fazer política. E eu adorei fazer política, principalmente porque eu encontrei um ambiente político muito árido. Um ambiente político onde se percebe a necessidade da edificação de padrões éticos, de padrões morais. E isso me atraiu bastante. O senhor acha que mesmo perdendo o senhor ganhou? Também perdendo eu ganhei, claro que eu ganhei. Eu aprendi. Eu fiz uma universidade de 6 meses na política. Normalmente ele leva 5 anos na universidade, né? E eu fiz uma universidade ali em 6 meses, fiz um curso intensivo. O que o senhor aprendeu de bom e de ruim? Sentir o povo. Eu já farejava como um cão o sentimento do povo, a vida inteira, exercendo esses cargos que eu citei. E agora eu abracei o povo. Quer dizer, a gente tem que abraçar o povo. Todo político tem que abraçar o povo, para saber se o povo fede mal ou cheira menos que a gente. Esse foi o lado mais... E o lado ruim? O lado ruim foi aquele ambiente... sem ética que eu achei, de um ambiente de desconsideração. Isso me chocou muito. O senhor acha que pode mudar isso ou isso pode ser um prejuízo para o senhor tentar mudar isso? Eu não sei se eu dou conta de mudar sozinho, claro, eu não darei conta de mudar sozinho.
Mas a gente pode deixar um recado excelente, como eu deixei um recado excelente durante essa campanha. Enquanto eu for vivo e dedicado à política, eu quero deixar recado, quero deixar marcas, no sentido de que tem jeito sim. Isso não depende só do político, depende do povo. Se o povo se empenhar, a gente liquida essa ruindade, chamando, digamos assim, esse deserto árido sob o aspecto ético e moral que eu encontrei. O senhor vai voltar mais vezes à CBN. Muito obrigado pela sua participação. A gente agradece mais uma vez, desejando que o senhor tenha êxito aí nos seus projetos. Eu é que agradeço a você, agradeço novamente a Estevão, quero mandar um abraço para os telespectadores e quero mandar um abraço especial para João Leite Schmidt, que ele tenha mais muitos anos de vida e que dedique a sua vida, como sempre tem feito, aos interesses do Brasil. Schmidt, um grande abraço para você. Muito bem. João Leite Schmidt, que esteve aqui na semana que passou. Eu acabo de conversar com o doutor, o juiz Odilon de Oliveira, falando dos seus projetos políticos e dando aí a sua resposta também ao presidente do PDT. A gente vai disponibilizar essa entrevista no nosso site, cbncamprogrande.com.br. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa.